O domínio macedônico. Para entendermos os processos que levaram a esse domínio macedônico, nós temos que voltarmos ao final do período clássico da Grécia Antiga e da Guerra do Peloponeso e seus desdobramentos para entendermos o processo de dominação e expansão do Império dos Macedônicos. Ao final da Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos, que foi de 431 a 404 a.C., esse conflito foi muito desgastante para o mundo grego, que ficou debilitado ao final deste conflito. Os atenienses, que foram derrotados, tentavam aos poucos reconquistar sua posição no mundo grego, mas não conseguiram recuperar a antiga liderança. Vitoriosos na Guerra do Peloponeso, os aristocratas espartanos estenderam sua influência sobre o mundo grego durante cerca de 30 anos, de 404 a 371 a.C. Essa liderança foi interrompida por novas revoltas entre as cidades gregas, agora contra a autoridade de Esparta, comandadas pelos habitantes da cidade de Tebas, que também era uma polis, que contava com um poderoso exército. Após vencer as tropas espartanas, as lideranças tebanas instituíram um período de hegemonia entre os gregos, que durou de 371 a 362 a.C. Depois de tantos anos de guerras internas, as cidades gregas ficaram enfraquecidas nas suas instituições públicas. O enfraquecimento das polis. Aproveitando-se dessa crise das polis, o rei Filipe da Macedônia preparou um forte exército para conquistar a Grécia. Num primeiro momento ele não consegue. A Batalha de Queroneia, em 338 a.C., foi um marco decisivo da vitória dos macedônios sobre os gregos. E em 336 a.C., o sucessor de Filipe, seu filho, Alexandre, assumiu o trono, dando continuidade à expansão militar macedônica. À frente do exército macedônico, Alexandre Magno, o Grande, como ficou conhecido, sufocou definitivamente as revoltas das cidades gregas, Tebas e Atenas, e depois partiu com mais de 40.000 homens em direção ao Oriente. Obtiveram vitórias militares na Ásia Menor, no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia e em regiões da Índia. Em 10 anos, o Império Macedônico transformou-se em um dos maiores de toda a antiguidade. Alexandre não conseguiu, no entanto, montar um governo estável para administrar seu vasto império, porque ele morreu em 323 a.C., um pouco mais de 30 anos. Seus generais disputaram o poder entre si, cada qual defendendo os interesses da região que conquistava. Assim, o Império Macedônico fragmentou-se. O general Ptolomeu, por exemplo, passou a governar o Egito e recusou-se a pagar tributos aos macedônios, tornando-se o fundador de longa dinastia, a qual pertenceu a rainha Cleópatra. A expansão macedônica foi responsável pela difusão da cultura grega desde o Egito até o Extremo Oriente e pelas trocas culturais com o mundo oriental.
Esse processo de integração entre elementos orientais e gregos resultou na chamada cultura helenística, porque o Alexandre, quando ele domina essas cidades, estado e todo esse território, ele não faz um processo de aculturação, ele foi criado dentro de uma configuração grega, foi ensinado por filósofos, então ele pegou esses atributos da cultura grega e utilizou como forma de dominação. Então, esse processo de cultura helenística, o período helenístico, foi a construção de todos esses componentes que formavam a cultura grega, mas também elementos das outras terras conquistadas.